paz do Senhor a todos, amém? Amém. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer a nossa primeira oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai querido, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Jesus, para engrandecer o Teu santo nome, Jesus, porque o Senhor é merecedor, Pai, de toda honra, toda glória, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, Senhor, por mais um dia, Pai querido, que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Por mais uma vez podemos estar aqui na Tua casa, Senhor Jesus, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido, aleluia. Por tudo que o Senhor tem tirado também, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor tem um propósito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus, por todas as pessoas que estão aqui neste lugar, Pai querido. Agradeço também por aquelas pessoas que ainda irão chegar, Pai querido, que o Senhor traga em segurança, Pai querido. Mas também, Senhor, aqueles que não poderão vir hoje, nesta noite, Pai. Que o Senhor possa visitá-los aonde quer que eles estejam, Pai. Visita também, Senhor Jesus, as pessoas que vão assistir a este vídeo, Pai querido. O Senhor possa tocar, Pai querido, em cada coração, Senhor. O Senhor possa tocar em cada mente, Senhor. O Senhor possa curar, Pai. Libertar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, e também levar a salvação, Pai querido. Senhor Jesus, te agradeço, Pai querido, e peço para que o Senhor abençoe, Senhor, esses louvores que serão entoados, Pai querido, que seja para toda a Tua honra e para toda a Tua glória, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Também, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a palavra que será ministrada nesta noite, Pai querido. O Senhor fale grandemente ao meu coração e ao coração de todos, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor Jesus, os moradores deste bairro, Pai querido. Visita, Senhor, esta rua, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Vai levando, Senhor Jesus, faça ecoar, Senhor, os louvores e a Tua palavra durante essa ministração, Pai querido, que todos que passarem por aqui, Pai, possam ouvir, Pai, e possam ser tocados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, Pai. Visita, Senhor, os nossos entes queridos, Pai, aqueles que ficaram em casa, aqueles que não vêm à igreja também, que o Senhor possa visitá-los também, da mesma maneira, Pai, tocando nos corações, Pai querido, tocando na mente, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão trabalhando, abençoa, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão nos hospitais também, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor Jesus, levando a cura, levando a libertação, Pai querido, em nome de Jesus. Visita, Senhor Jesus, todas as igrejas nesta noite que estão agora no período de culto, Pai. Que o Senhor possa tocar em cada coração que está ouvindo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, porque, Senhor Jesus, o Senhor é o único Deus, Pai querido. Então, Senhor Jesus, abençoa grandemente, Pai, o nosso culto desta noite, Pai. Colocamos tudo e todos em Tua presença, em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço, Pai querido, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fique à vontade nesta casa hoje. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, seja livre neste lugar. Que nós possamos te louvar, te engrandecer, exaltar o teu nome, glorificar ao Senhor que é digno, Pai, de toda glória, de toda honra, de todo louvor. E que nós possamos, Jesus, com a nossa adoração e o nosso louvor, agradar ao Senhor, que chegue ao Senhor como um cheiro suave, Pai. Em nome de Jesus, o nosso louvor esta noite. Receba, Pai, a nossa oferta ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, igreja. Você que veio com seu coração aberto, com seu coração já disposto a adorar, adore ao Senhor. Vamos engrandecer ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber. Aleluia. Seja exaltado, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Só Tu és digno, Senhor, da nossa oferta. Só Tu és digno. Oh, aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra.
Aleluia. Só tu és santo, só tu és digno. Aleluia. Não existe outro soberano como tu, Jesus. Não há outro como tu. Não existe, Senhor, nem haverá soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu. Tu és o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que era, Senhor, tu és aquele que é e aquele que virá. Não existe outro que nele como o Senhor. Não existe outro soberano e santo, justo como o Senhor. Só tu és Deus, só tu és Jesus. Aleluia. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, início e o fim. Tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo para a tua igreja. Porque não existe outro soberano justo. Não existe outro como tu, Senhor. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que nos escolheste, Senhor, ainda no ventre da nossa mãe. Nos separaste para este tempo, para esta geração. E eu te adoro por isso, Senhor. Tu és digno. Só tu és digno, Senhor. Receba tudo que temos para te ofertar. Porque tu és tudo para nós. Aleluia, aplauda o nosso Deus, aplauda Jesus, aplauda o Espírito Santo que já está pairando sobre esta casa, que já está se manifestando entre nós e sobre nós aqui. Aleluia. Oh, Senhor, tudo é para ti, Jesus. Nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Não existe outro motivo maior para nós estarmos aqui senão a tua presença, senão o Senhor. Nós viemos, Senhor, em busca do Senhor, porque estamos famintos, estamos sedentos por ti, Jesus. Sacia-nos nesta noite. Sacia-nos com a tua palavra, Senhor. Nós precisamos nos alimentar de ti. Sacia-nos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, com toda a força do nosso ser. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Só pra ti, Jesus. Em honra ao Senhor, em reverência, em entrega, tudo pra ti, Jesus. E somente ao Senhor nós queremos louvar. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos para adorar. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Levante também a sua voz para cantar. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos pra te honrar. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Glória a Deus. Nós queremos levantar a nossa voz, a nossa mão. Nós queremos levantar o nosso coração diante de ti, Senhor, para te louvar, para te honrar, para te adorar por quem tu és. Por quem tu és, meu Deus. Nós queremos te agradecer, porque reconhecemos que o Senhor é o Salvador da nossa alma. Tu és o nosso mundo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda nosso Rei. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é para ti, Jesus. O nosso coração, a nossa alma, tudo é para o Senhor. Não existe melhor lugar para estar senão aqui na tua casa, na tua presença, Senhor. Iniciando a nossa semana, consagrando tudo ao Senhor e crendo e confiando que o Senhor estará conosco, não apenas hoje, mas todos os dias dessa semana que se inicia.
Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Que o Senhor esteja no comando da nossa vida. E que nós possamos confiar que tudo que o Senhor prepara, tudo que o Senhor faz para nós e por nós é o melhor. Que o nosso coração confie plenamente no Senhor. E que nós possamos descansar em Ti, na Tua palavra, entendendo que o Senhor tem sido, Senhor, a nossa segurança, a nossa rocha forte. Nós queremos confiar no Senhor plenamente, Jesus. Confiar como nosso melhor amigo, como nosso Pai, como nosso conselheiro, porque não existe ninguém que seja como Tu, Jesus. Aleluia. Só Tu és digno, Jesus. Vamos todos juntos levantar a nossa voz e cantar Jesus, meu guia é. Jesus, meu guia é. Cante de todo o coração. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Trago sou mais Deus que dá seu poder, seu amor, Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Trago sou mais Deus que dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Trago sou mais Deus que dá seu poder, seu amor. A minha vida está em Ti, Senhor. Escondida em Ti, a minha vida está. Não existe outro porto seguro para mim senão o Senhor. Não existe outro porto seguro para mim senão a Tua presença. E hoje, nesta noite, Senhor, eu quero, Senhor, além de confiar, eu quero entregar, Senhor, o meu vaso de alabastro na Tua presença. Eu quero derramar aos Teus pés, me humilhando, Senhor, me entregando completamente a Ti. Talvez muitos de nós que estamos na Tua casa, Senhor, há tanto tempo, estamos, Jesus querido, na Tua casa, mas muitas das vezes não estamos na Tua presença. Quantos de nós há muito tempo não derrama aos Teus pés o seu vaso? Quantos
fechado. Há quanto tempo estamos, Senhor, no automático? Há quanto tempo estamos renunciando ao Senhor e à Tua presença? Há quanto tempo estamos fechando nosso coração para mover o Espírito Santo? Há quanto tempo, Senhor? A Tua igreja não te busca mais com seriedade. Há quanto tempo a confiança no Senhor pode ser, Jesus querido, apenas de palavras, não de sentimentos, não de verdade. Mas nessa noite, que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar a estar aos Teus pés, Senhor, sem pressa, sem ansiedade. Que nós possamos voltar aos Teus pés, Senhor, rendidos, como filhos amados, que anseiam a presença do Pai. E que possa, Senhor, assim, com a nossa entrega ao Senhor, ser extraído de nós um perfume para Ti. Um perfume que Te agrade. Um perfume, Jesus querido, que venha, Senhor, perfumar também o ambiente onde nós estamos. E que chegue ao Senhor, não como uma oferta apenas, mas como uma entrega. Como uma entrega ao Senhor. Eu quero derramar o meu vaso aos Teus pés, Jesus. O meu vaso aos Teus pés, declarando que eu me entrego, que eu me rendo, que eu sou Tua, e que não existe outro dono no meu coração senão o Senhor. Não existe outro dono na minha vida senão a Ti, Jesus. A Ti eu entrego tudo. A Ti eu entrego tudo, Senhor. Não só a minha confiança, mas toda a minha vida. Toda a minha vida. Diante de quem Tu és, Senhor Jesus. Nele confiarei. Nele confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei, trago sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Eu confiarei, nele confiarei, de todo o coração, trago sou, mas Deus me veio e me conhece, Deus me veio e me conhece, Deus me veio e Ele te conhece, confio de todo o coração, nele confiarei. Nele confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Glória, oh glória. Oh Espírito Santo, manifesta-te aqui hoje, Jesus. Manifesta-te, Espírito Santo, não só neste ambiente onde nós estamos, Pai, mas em todas as casas ao nosso redor aqui, manifesta o Teu Espírito. Que não apenas nós possamos sentir a Tua presença, mas todos aqueles que estão ao nosso redor aqui, Jesus. Alcance cada casa, Senhor. Alcança, Senhor, cada família. Alcança cada coração. Aonde quer que a minha voz chegue, Espírito Santo de Deus faça morar.
morada. Faça visitação. Entre, transforme, cure, restaure. Aviva. Faça a tua obra, Espírito Santo. Faça a tua obra. Opera sinais, prodígios e maravilhas. Como operaste, Senhor, há tanto tempo no passado. Faça hoje, Jesus. Faça hoje, Senhor. Cada vida, Senhor, que vai assistir essa gravação, que o Senhor adentre este lar, que o Senhor faça a tua obra neste lar, que o Senhor restaure essas famílias, que o Senhor restaure essas vidas, esses ministérios que foram enterrados, que o Senhor traga avivamento, Senhor, sobre essa vida que vai assistir essa gravação, que o Senhor faça, Senhor, aquilo que nós, com nossas próprias mãos, não podemos fazer, que o teu Espírito Santo faça. Que o teu Espírito Santo faça, Senhor. Oh, aleluia. E eu quero clamar também, Senhor, para que todo espírito de resistência, seja ele espiritual ou humano, em nome de Jesus, que ele seja amarrado agora, em nome de Jesus. E que saia, em nome de Jesus, das vidas que estão aprisionadas por esse Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te damos uma ordem agora, Satanás. Nós te damos agora uma ordem, em nome de Jesus. Ordem retirada. Espírito de resistência. Espírito de frieza espiritual. Sai agora, em nome de Jesus. E que teu povo seja visitado, alcançado, tocado pelo Espírito Santo de Deus. E que o mover, e que a unção, que a glória, a Shekinah do Senhor venha tocar esses corações agora e venha arder a chama do Espírito Santo de Deus mais uma vez. A chama do primeiro amor mais uma vez, queimando, ardendo nos corações. Faça a tua obra. Faça a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, opera. Opera, Jesus. Nas igrejas que já não têm forças. Na vida daqueles que estão, Jesus querido, como ministros no altar. Mas já não sentem mais a presença do Senhor aviva, Senhor. Traz o primeiro amor de volta ao coração dos teus filhos. Que haja arrependimento, Senhor. Que haja confissão de pecados. Que haja, Jesus querido, entrega verdadeira ao Senhor. E que teu Espírito Santo mais uma vez venha, Senhor, fazer morada. Venha agir, venha operar. Venha manifestar o teu poder. Em nome de Jesus. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja. Aviva os teus ministros. Aviva os teus ministros, Senhor. Traz avivamento verdadeiro sobre a igreja do Senhor nesse tempo. Que toda mentira caia por terra. Que toda falcatrua caia por terra. Toda arrogância seja colocada por terra, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor venha brilhar. Que o Senhor venha ser o centro de todas as casas onde denomina o teu nome, Senhor. Que o Senhor tome o lugar de honra que é devido ao Senhor. E que todo eu seja colocado por terra, seja exterminado. Porque a casa do Senhor, ela tem que reinar no Senhor. O Senhor seja o centro. O Senhor esteja sentado, Senhor, no trono. Não o homem, não o eu, não a vontade humana, mas o Senhor. Toma teu lugar de honra, Jesus. Na igreja do Brasil. Toma teu lugar de honra. Espírito Santo de Deus. Na igreja do Brasil neste tempo. Em nome de Jesus. Assenta-te, Senhor, no trono da tua casa, Senhor. Assenta-te no trono da tua casa. Em nome de Jesus. E que toda adoração a deuses pagãos sejam todas quebradas agora. Toda adoração, toda legalidade sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. E que a adoração volte ao Senhor. E que o louvor volte para ti. Só o Senhor é digno de receber. Que os lábios, Senhor, que confessam contra os deuses sejam tocados pelo Senhor agora. E assim como o Senhor tocou os lábios de Isaías,
Toca agora, Jesus. E que sejam lábios consagrados ao Senhor. Lábios que adoram o Senhor verdadeiramente. Lábios que te honram, Senhor, por quem tu és. Não pelo que o Senhor faz, mas por quem tu és. Tu és o Rei do Universo. Tu és o alto, o homem, o princípio e o fim. Tu és aquele que disse, haja luz e houve luz. Tu és aquele que reina e governa desde a eternidade. E sempre reinará e governará. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não existe outro que reine e governe por tudo. Só o Senhor é Deus nesta era. Só o Senhor é Deus neste tempo, Senhor. Só o Senhor é Deus. E nós declaramos isso ao Senhor. Te damos toda a honra. Levantamos o teu nome nessa casa, Jesus. Seja o centro. Seja o centro. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és bendito. És exaltado entre as nações. Nós te entronizamos, Senhor, em meio a esses louvores. Seja bendito, seja exaltado, seja glorificado e honrado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aplauda ao nosso Senhor, aplauda a Ele. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor para sempre, aleluia, aleluia. Grande Deus, amém, igreja? Aleluia, oh, aleluia. Jesus está aqui neste lugar, aleluia. Há um fogo do Senhor, há uma nuvem de glória nesta casa. Jesus está neste lugar através do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você sentiu a presença dele, eu não sei se você deu ouvidos àquilo que o Senhor falou conosco aqui. Mas muitas pessoas precisavam ouvir essas palavras. Jesus, neste tempo, está requerendo da igreja uma adoração verdadeira. Existem muitas pessoas que já deixaram o primeiro amor há muito tempo. E estão apenas cumprindo compromissos, agendas. Estão apenas vindo para a igreja mecanicamente. E não é isso que o Senhor quer da igreja. O Senhor quer um povo avivado. O Senhor quer um povo sedento. O Senhor quer um povo que esteja quebrantado na sua presença. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele não se agrada de sacrifícios, mas de obediência. E a igreja precisa voltar a obedecer ao Senhor. Voltar a dar ouvidos à voz daquele que reina e governa. E só Ele tem o controle de todas as coisas. Que a igreja do Senhor, neste tempo, volte-se para Cristo. O autor e consumador da nossa fé. O salvador da igreja. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E muitos estão se corrompendo. Muitos estão achando que a sua salvação está garantida.
e estão caminhando para as trevas. Estão caminhando rumo à porta larga. Por causa da ganância, por causa da mentira, por causa da prepotência, por causa do eu. Que a igreja volte a Jesus. Que a igreja volte para a palavra. Que a igreja volte ao centro da vontade do Pai. Enquanto é tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aplauda mais uma vez, você que pode. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ouvir já a palavra do Senhor, sem perca de tempo. Com o nosso coração já preparado. Com a nossa alma já quebrantada, o nosso coração quebrantado. Vamos receber a palavra de Deus com alegria em nossos corações. Pai querido, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida do Neto, que estará ministrando a Tua palavra esta noite. E que nós possamos receber essa palavra com alegria em nossos corações. Com uma terra boa que recebe uma semente, Jesus querido, para frutificar. Que o Senhor venha usar a vida do Teu Filho com poder, com autoridade, com ousadia, Senhor. Que o Senhor venha tocar em seus lábios, Jesus, ungindo o Senhor para que Ele venha propagar a Tua palavra, Senhor, com fidelidade, com obediência. E que nós aqui nesta casa possamos dar crédito a tudo aquilo que o Senhor nos orientar. Que nós possamos Te ouvir e Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Deus abençoe a todos. Essa ministração que a Rosana fez aí, a gente vai entender a palavra de hoje. Essa ministração falou algo também sobre. Pode se sentar, queridos, tome seu assento. Quem aqui tem medo? Quem tem medo? São todos corajosos? Né? Medo. Do que você tem medo? Aleluia. Qual é o seu medo? Muitos têm medo de perder algo. E o que você tem medo de perder? Às vezes a gente tem medo de perder o carro que a gente conquistou com muito suor, porque sabemos que ninguém aqui foi herdeiro de nada, conquistou com um suor. A gente tem medo. É errado? Não é errado. Tem gente que tem outros tipos de medo de perder algo. Quem tem medo de perder o filho aqui? Quem tem medo de perder a mãe, o pai? Então temos medos. Só que tem medos que são permitidos. Perdas que são permitidas. Perdas que são permitidas por Deus. E tem perdas que são consequências da nossa escolha ou da nossa atitude. Então temos dois tipos de perdas. Então a gente tem medo de perder o filho. Quem não tem? Tem medo de perder o carro. Tem medo de perder a casa. Medo de perder o emprego. Não é verdade? Então temos muitos medos. Aí se a gente for fazer uma lista, a gente vai falar sobre vários medos que a gente tem de perder isso, perder aquilo e perder aquilo outro. E aí no final de tudo, a gente vai ver que
que os medos que a gente tem não é o pior dos medos. Quem sabe qual é o pior medo aqui? Mas você tem medo mesmo de perder a salvação? Assim como você tem medo de perder o carro? Assim como você tem o medo de perder o filho? Você tem o mesmo medo ou até mais de perder a salvação? E o que é ter medo de perder a salvação? Eu tenho medo de perder a salvação, mas eu peco. Eu tenho medo de perder a minha salvação, mas eu não oro. Isso eu estou falando para mim, tá? Não estou falando para ninguém, não. Eu tenho medo de perder a salvação, mas eu não jejuo. Eu tenho medo de perder a salvação e continuo no mesmo eu de antigamente. Então, queridos, se você realmente tem medo de perder a salvação, primeiro a gente tem que se arrepender. A gente tem medo de tudo. Tem medo de ser assaltado, tem medo de um acidente, a gente tem medo de morrer, mas o medo da salvação, eu acho que é poucos que tem. Por mais que estejamos dentro da igreja, o medo de perder a salvação, eu acho que ele está lá em 10º, mais ou menos. Isso é o pior de tudo. Se a gente fazer uma lista na igreja e perguntar, falar para anotar, eu acho que vai ser uma igreja de 1000 membros, vamos dizer assim. Eu acho que vai ter 10 ou 15 que vai escrever: eu tenho medo de perder Jesus, tenho medo de perder a salvação. Eu tenho medo de perder o Espírito Santo. A maioria vai falar isso. Aí depois você pergunta, mas medo de perder a salvação você não tem? Ah, tenho. Então por que ela está lá embaixo? Por que ela está em último? E se a gente tem medo de perder a salvação, por que a gente peca? Se a gente peca, a gente vai perder a salvação. A gente vai perder. Não adianta. Não adianta eu estar na igreja pregando, falando e estar pecando. Estou falando isso por mim, tá? Estou falando isso por mim. Abra em Salmo 51. Eu vou ler inteiro. Eu ia ler apenas o 11 e o 12, mas eu vou ler o Salmo 51 inteiro. Não é apenas uma leitura. Salmo 51 é Davi se arrependendo. Pode pôr o versículo 1. Isso. Quando ele pecou, ele adulterou, ele orou esse salmo antes de escrever, eu creio assim. A gente não sabe qual foi a forma que ele escreveu. Mas eu creio que, primeiramente, antes de ser escrito, ele orou a Deus esse salmo. Que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria,
e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os trairia. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Queridos, o 11 e o 12. Coloca o 11 e o 12 para a gente. Olha que forte. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. De nada vai adiantar. Se a gente continuar na mesmice da nossa vida, e a gente, não como Davi, mas a gente fala, eu tenho medo. Tenho medo de perder isso, perder aquilo, tenho medo de perder a salvação. Mas não fala assim como Davi falou aqui. Paramos no 17. Continuando. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Está virando aqui. Qual o seu medo, então? Você tem medo de perder a salvação? Tem medo que Deus fale para que o Espírito Santo se aparte de você? Mas a gente, quando a gente era do mundo, não que a gente não seja do mundo, a gente é, mas quando a gente era lá de fora, da presença, fora da presença, eu vou falar, não é lá fora, é fora da presença, a gente fazia tantas coisas. E hoje a gente se batizou, está na casa do Senhor, está pregando, está louvando, está tocando, está fazendo tudo, está trabalhando. Mesmo assim a gente tem algo que a gente não deixa. Tem algo que nos persegue. Tem algo que continua. Estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. E tem algo que sempre continua nos perseguindo. E a gente continua, muitas das vezes com aquele pecadinho de estimação. A gente continua fazendo coisas que não deve. Perseverar na fé. O pecado e o retrocesso podem afastar o cristão da comunhão com Deus e colocar em risco a salvação. Abre para a gente aí em Hebreus, capítulo 10, 38 e 39. Mas
O justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos assim? O Senhor fala aí. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O que é retroceder? Voltar atrás. A gente tem que caminhar para frente. Só que muitas das vezes a caminhada do cristão, ele está caminhando para frente, aí um certo ponto, por alguma coisa, por algum detalhe, ele dá 2, 3, 4, 5 passos para trás, ele retrocedeu. Das vezes, coisas que ele fazia no velho homem, ele voltou a fazer. Mas aí, pede perdão. Deus perdoa? Perdoa. Então eu posso pecar quantas vezes eu quiser? Pode. Pode. Peca quantas vezes quiser. Pode pecar. Peca um monte. Deus vai perdoar a hora que você pedir perdão? Vai, não vai? Vai. Mas e as consequências? As consequências estão aí. Só que eu sempre falo, a gente peca, pede perdão. Deus perdoa. Você pode ganhar salvação ainda? Pode. Lógico. Mas e se eu pecar e eu tropecar ali, bater a cabeça e morrer? E aí? Acabou. Traí minha esposa. Estou saindo do motel com a amante. Bato meu carro e morro. Para onde eu vou? Para o céu? É bom a gente saber disso. Estou falando que eu traí ela, tá? E tem coisas que, se a gente parar para pensar, a gente ficaria orando o dia inteiro, lendo a Bíblia o dia inteiro, jejuando o dia, jejuando por várias horas, para que a gente não caia. Não caia em pecado. E o pecado que eu falo são qualquer tipo de pecado. Prostituição, pornografia, roubar, falar mal do irmão. Um monte de coisa. Que se a gente faz, a gente comete, e não der tempo de a gente pedir perdão, se arrepender, a gente vai para o inferno. Isso é o mais dolorido. Porque a gente está na igreja, está fazendo, está levando o povo à salvação, está ensinando o caminho, chega lá, apartai-vos de mim que eu não desconheço. Primeiro Timóteo, capítulo 1, verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Põe também para mim aí Mateus, capítulo 7, 22 e 23. Esse eu acho que para os cristãos é um dos que mais vai doer naquele dia. É um dos que mais vai machucar. Que é o que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente:
nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O que é praticar o mal? Pecar, falar mal do irmão, fofoca, também são maus. Também é pecado. Coloca para a gente Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Assim vai ser bom, né? Você chegar lá e ele te reconhecer, te vestir de branco e falar, entre, né? Glória a Deus. O pecado consciente e a rejeição da fé são os principais fatores para afastamento de Deus e perder a salvação. O que é pecado consciente? Eu sei que é pecado. Ah, mas eu não pratico isso todo dia. Mas faz. Não importa se é todo dia ou uma vez no mês, uma vez por semana. A palavra fala que nós temos que ser santos. Se você é limpo, limpe-se ainda mais. Você já é limpo. Ele fala para limpar mais ainda. E se você é sujo, suje-se mais. Glória a Deus. É só o pecado que nos afasta de Deus? É só o pecado que nos afasta de Deus? O que nos afasta de Deus, então? Escolha. Agora vamos falar o que é escolha. Coisas que não são pecado, mas afasta da presença de Deus. Vamos começar por aqui, ó. Vamos começar por aqui. É pecado você ter um? É pecado você ter rede social? É pecado você pesquisar algo? Mas por que ele me afasta da presença de Deus? Porque eu fico mais nele do que na presença de Deus. Fico mais nele. No serviço eu não posso mexer. Eu ainda posso, né? Eu mexo. Né? Mas vamos dizer assim, tem trabalhos, você tem que chegar, você tem que pôr ele na gavetinha lá, largar ele lá. Na hora do seu almoço você pode ir, pode pegar ele, pode ver, guardar de novo, voltar a trabalhar. Se você for pego mexendo, você é mandado embora. Tem uma advertência e tal. Mas a gente chega do trabalho, a gente toma um banho, senta no sofá, muitas das vezes nem conversa direito com a esposa, fica no celular. Fica ali horas e horas e horas e horas e horas. Está vendo coisa errada? Não. Mas se afastou da esposa, se afastou dos filhos e se afastou da presença de Deus. Porque se você está lendo a Bíblia nele, ainda beleza. Se você está vendo um vídeo de uma pregação, beleza. Que mais? Que não é pecado e que nos afasta da presença. Fico 4, 5 horas assistindo série e não coloco lá um louvor para assistir, não coloco uma ministração da palavra. Porque não é porque a gente é pastor, a gente é obreiro, a gente é isso, a gente é aquilo, que a gente não vai ouvir uma pregação de um outro ministério, gente. Isso é para edificar. Muitas das vezes você vai pôr lá uma pregação lá para você ouvir, para você assistir,
vai falar com você, vai falar comigo. Uma coisa que às vezes eu precisava ouvir, está lá. Mas a gente prefere ouvir palavrão no filme. Coloquei um filme esses dias para assistir com a Rosana. Estava indo bem até que começou. Chegou uma hora, falei, a Rosana já está incomodada. Aí eu falei, amor, eu vou tirar. Era um filme bom, mas eu precisei tirar. Por causa desse palavrão. E na verdade eu estava conversando com o Eric esses dias. O filme, todas as vezes ele não fala tanto palavrão daquele jeito. Mas o que chama atenção hoje? O palavrão. Então, na tradução do filme, o que eles fazem? Põe só palavrão. Põe só palavrão. Porque é o que atrai hoje em dia. Porque antigamente, quem assistia filme antigo aí lembra. O palavrão mais bruto que tinha lá, eu não vou falar também, né? Mas é cocô, vamos dizer assim. Vamos falar. Estão entendendo? Então, esses eram os palavrões de antigamente. Então, hoje a gente tem que vigiar o que a gente vai assistir. Tem coisa que não dá para assistir mais. Tem desenho que fala palavrão. Tem desenho que fala palavrão. Então, são coisas que nos afastam. Não é pecado, mas afasta da presença. O que mais que nos afasta da presença? Não é pecado, mas afasta. Alguém pode citar alguma coisa aí? A roda de amigos. Roda de amigos vai me afastar? O que você senta para conversar? Já é o primeiro ponto. Se está falando outras coisas, não que a gente não possa conversar também. Entenda bem, queridos. A gente pode conversar. Mas a gente, quando vai assim, tem muitos colegas. Amigos são poucos. E quando a gente vai, a gente senta, a gente não fala outra coisa, se não é de igreja, se não é de palavras, se não é... Não, a gente vai lá, mas vamos lá para bater um papo, vamos lá para ver tal coisa e vamos ficar quietinho, tá? Chega lá, não dá. Aí começa. Aí vira altas horas. Então não tem como. Agora, se você tem uma roda de amigo que só fala coisas do mundo, você sentou ali junto e está falando junto, isso aí está te afastando. Porque você podia muito bem estar pregando o evangelho ali para eles, falando de Deus, falando o que é errado, mas você preferiu entrar na conversa deles. Mas se eu começar a falar de Jesus, eles vão... Então sai fora da roda. Sai fora da roda. Fala, beleza, pessoal? Vou indo aí que eu tenho um compromisso. Você não precisa desprezar. Não precisa desprezar. Todas as vezes você sentou ali e está conversando com 3, 4. Aí, de repente, chega um com uma garrafa de um uísque, um vinho, sei lá, e senta ali. Você vai ficar junto? Não vai. Então, o que você faz? Eu vou indo aí, pessoal. Tem um negócio para fazer aí. Eu vou embora porque ele trouxe uma bebida aí. Não é assim. Não é assim. Eu já cheguei a ficar com os camaradas ali, e de repente um acendeu um baseado. Acendeu, olhei. Pô, galera, eu vou aí que eu tenho que pegar um negócio ali. Beleza? Valeu aí, ó. Mas por que você não ficou? Não me convém. Que já fui. Eu posso cair. Ou posso ser mal falado. Passa um lá, vê. O irmão lá que prega lá, estava fumando maconha com os caras lá. É ou não é? É a língua do povo. Você não estava. Mas vão falar que você estava. Você está entendendo? Então, a gente tem que vigiar em coisas que não são pecado, mas nos afasta de Deus. E se a gente está distante de Deus, a gente está distante da salvação. Entenda bem. Não adianta estar na igreja. Vir na igreja e fazer. O que o Senhor fala? Orar e
Vigiar. A gente ora e vigia. Às vezes pouco. A gente jejua. Às vezes pouco. Não vou jejuar hoje porque, nossa, não vai dar. Eu não vou jejuar porque aí eu tenho que fazer isso. Eu não vou jejuar porque eu estou no sol. Eu não vou jejuar. Aí é sempre as desculpas. Sempre as desculpas. Ah, eu não vou ler a Bíblia agora porque eu estou com sono. Estamos num propósito de oração aí, meia-noite. Às vezes eu deito lá. Daqui a pouco a Rosana chama. Amor, sabe quando dá vontade de falar, ora sozinha aí que eu vou dormir? É verdade, irmãos. É verdade. Aí a gente levanta e vai orar. Mesmo capengando ali. A gente tem que orar. É verdade? É verdade, queridos. Eu, falar a verdade, a hora que eu deito para dormir, se eu acordo, nossa, é complicado o negócio. Mas eu levanto. Levanto, ajoelho, junto com ela e a gente ora. Então tem coisas que não são pecado, mas nos afastam de Deus. E conforme o tempo vai passando, isso vai afastando cada vez mais. A gente vai ficando cada vez mais distante. Aí vai chegar uma hora a gente está no automático. Hora de ir na igreja. Joelho, ora um pouquinho. Mas a presença não tem mais. Tem o corpo presente, mas a presença não tem mais. A presença está longe. A presença foi embora. Quero passar um vídeo aí. Eu quero ler antes Efésios. Mas o que tem a ver Efésios com o que você estava falando aí de salvação? O que tem a ver? Efésios 6,10 fala sobre o quê? Sobre a armadura. E para a gente não se afastar da presença, a gente tem que estar com a armadura. Tem que estar blindado. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes, e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Por que a gente tem que vestir a armadura? Para a hora que vier a tentação, seja qual ela for, a gente esteja preparado, para que a gente possa falar, não, isso não me pertence mais, não quero. É o livre-arbítrio também entra aí. Não quero. Não vou fazer. Porque eu não posso fazer. Porque se eu fizer,
vou perder minha salvação. Isso a gente tem que ter em mente. Amém? Pode pôr o vídeo. Você não está lutando contra seu marido. Não está lutando contra sua sogra. Não está lutando contra seu chefe. A sua guerra nunca foi contra a carne e sangue. Tem algo nos lugares celestiais que movimenta o tabuleiro da sua vida. E você está lutando de chinelo numa guerra que exige armadura. Eu brigava com gente, o inimigo assistia. Gastava força lutando contra quem eu podia ver. Chorava por causa de fulano e de fulana, sem saber que o arquiteto da ruína nem tem carne e pele. Principados moviam peças no invisível, enquanto meu casamento morria e eu culpava ele. Potestades sopravam mentira no meu ouvido e eu engolia veneno, pensando que era verdade. Mas hoje eu acordei pra guerra certa. Hoje eu entendi quem é o inimigo real. Não é sangue, não é carne, não é gente, é espiritual. E eu vou lutar no espiritual. Vista a armadura, levanta soldado, cinge a verdade, calça paz, empunha fé. A espada do Espírito tá na tua mão, e o inferno treme quando o Filho de Deus fica de pé. Vista a armadura, a guerra é real, não é contra a gente, é contra o mal. Capacete e couraça, escudo e espada. Quem luta vestido por Deus nunca derrotada. O cinturão da verdade amarra a mentira. Toda voz que diz que eu não sou, cala agora. A couraça da justiça protege meu peito, porque o acusador atira direto no coração. Os pés calçados com a paz me firmam no chão. Eu não corro mais, eu avanço em posição. O escudo da fé apaga dardo inflamado. Pode lançar o que quiser que eu tô blindada pela mão. O capacete cobre minha mente da mentira. A depressão não entra, a ansiedade não domina. E a espada do Espírito é a palavra que eu declaro. Quando eu abro a boca, o inferno perde o jogo. Vista a armadura, levanta soldado, cinja a verdade, calça mais, impõe a fé. A espada do Espírito tá na tua mão, e o inferno treme quando o Filho de Deus fica de pé. Vista a armadura, a guerra é real, não é contra a gente, é contra o mal. Capacete e couraça, escudo e espada. Quem luta vestido por Deus nunca derrotada. Eu visto a verdade e a mentira cai. Eu visto a justiça e a culpa cai. Eu calço a paz e o medo cai. Eu levanto a fé e o dardo apaga. Eu coloco a salvação e a mente fecha. Eu empunho a espada e o diabo corre, porque a espada não é minha, é a palavra do Deus vivo. E quando a palavra sai da minha boca, o impossível se curva diante do nome. Eu sei
você está perdendo batalhas, não é porque Deus te abandonou, é porque você está lutando a guerra errada, com a arma errada, contra o inimigo errado. Você briga com seu marido, mas o inimigo não é ele, é o que sopra no ouvido dele. Você briga com sua filha, mas o inimigo não é ela, é o que manipula a mente dela. Você briga consigo mesma, mas o inimigo não é você, é a voz que te acusa de madrugada. A partir de hoje você luta certo. Não é gritando com gente, é orando do Espírito. Não é postando indireta, é declarando a palavra. Não é chorando no banheiro, assistindo a armadura e entrando no campo. O diabo quer que você brigue com carne e sangue, porque enquanto você briga com gente, ele te livre. Mas quando você entende que a guerra é espiritual e veste a armadura e empunha a espada, o jogo vira. Vista a armadura. Eu visto a armadura hoje. A mentira não entra mais, o dardo não me alcança mais. A palavra é minha espada e eu vou usar. Você não é vítima, você não é coitada, você não é fraca, você é soldado do exército do Deus vivo. E soldado vestido não perde guerra. Vista a armadura e nunca mais lute desarmada. Vista a armadura, levanta soldado. A espada do Espírito tá na tua mão. Vista a armadura, a guerra é real, mas quem luta vestido pelo rei não cai no tremel. Quando eu entendi que a guerra não é contra a gente, e eu já venci. A guerra é real, mas eu tô vestida. E quem veste a armadura de Deus nunca perde. Amém, irmãos? Entenderam que a gente tem que estar fortalecido? Efésios 6:10. Por causa disso, o diabo vai vir, ele vai lançar setas, muitas coisas. Se a gente não tiver fortalecido, a gente cai, a gente peca, a gente erra. Então, por isso a gente tem que estar fortalecido, que a gente possa vencer. O diabo, sabe o que ele faz? Eu falei para o Nicolas que eu ia usar sobre um fato que aconteceu em casa ontem. Eu falei que eu ia usar para falar. O diabo, queridos, ele nos dá pão com manteiga. Como assim? O diabo, ele nos dá pão com manteiga. Porque a hora que Jesus vem com um lanche, você está saciado do pão com manteiga. O Nicolas ontem, ele falou com a Rosana, o que tem para comer? Tem pão, não sei, a gente não tinha jantado ainda, já era tarde. E eu tinha pedido um lanche para a gente comer. Só que daí ele foi lá, eu passei, ele pegou o pão com manteiga, foi pro quarto e comeu.
Aí chegou o lanche. Aí eu falei para ele, não vai comer? Ele, ô louco. Como assim? Nossa, eu comi pão. Aí ele não aguentou, comeu o lanche. Porque ele tinha comido pão com manteiga. Então o diabo vem, ele oferece o pão com manteiga para saciar a sua fome, para você achar que está saciado nos seus desejos, nas suas vontades da sua carne. Aí a hora que Deus vem com aquele lanche gostoso, você não aguenta comer. Por que você não aguenta comer? Porque você já está saciado na sua mente, achando que está. Porque o pão com manteiga, ele só faz ali na hora. E quando a gente peca, queridos, quando a gente erra, é isso que o diabo faz. Ele colocou o pão com manteiga. E você comeu. Aí você não consegue comer o lanche, porque você se afastou da presença. Se afastou da presença de Deus. É quando Deus vem com um lanche tão gostoso, você não come porque está cheio das coisas do mundo. Está cheio do pecado. Está cheio de tudo, menos da presença. E aí, a salvação vai embora. Mas eu pedi perdão, Deus me perdoou, perdoou. As consequências vêm. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que eu já falei. De você pecar, errar e perder a vida na hora e não conseguir pedir perdão. Porque sem perdão, ninguém vai herdar o reino do céu. Sem perdão não vai. Amém, queridos? Entenderam a palavra? Então coloque-se em pé, coloque a mão no teu coração. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença, Pai querido. Mais um momento de oração, Pai. Assim como Davi, Pai querido, ele falou no Salmo 51, que não afaste de nós o teu Espírito, Pai querido, e continue nos dando a salvação, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, por mais que pecamos, Pai querido, pedimos perdão, Senhor. Mas que o Senhor possa nos revestir, Senhor Jesus, com a armadura do Teu Espírito, Pai. Para nos fortalecer, Pai. Para quando vier, Senhor, as tentações, nós podemos ser fortes, Pai querido. E conseguirmos, Pai querido, aleluia, não cair mais nas tentações, não cair mais naquele pecado, Pai querido. Que o Senhor possa nos libertar de vez, Pai querido, em nome de Jesus. E que a partir de hoje, Pai querido, cada irmão, assim também na minha vida, Pai, nós possamos, Senhor Jesus, ser próspero do Espírito, Pai querido. Assim, Senhor Jesus, possamos, Pai querido, passar por coisas grandes, por tribulações, Pai querido, por tentações e nos mantermos firmes, Pai. O Senhor possa, Senhor Jesus, pôr por terra, Pai querido, todo olho gordo, toda inveja, toda palavra maldita lançada, todo ciclo de vício, Pai querido, que tem nas nossas vidas, o Senhor possa pôr por terra agora em nome de Jesus, e que possamos, Senhor Jesus, ser libertos verdadeiramente, Pai. Senhor Jesus, toca no coração de cada um aqui nesta noite, Pai. Toca na mente de cada um, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, receber a tua salvação, Pai, para que naquele dia o Senhor não nos rejeite, Pai querido, em nome de Jesus, e que o Senhor fale, seja bem-vindo, meu filho, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Pai, por mais esse ensinamento, por mais esta palavra, por mais este alerta, Pai querido, que estamos, Senhor Jesus, nos últimos dias, Pai. E se perdermos, Senhor Jesus, para o diabo nós vamos perder a salvação. Que o diabo ele está lutando contra nós, Pai. Não como carne, mas como espírito, Pai. Então, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, sabedoria, nos dê discernimento, Pai, nos dê visão espiritual, nos dê os ouvidos espirituais, Pai, abertos, para que possamos ouvir e ver além do que enxergamos com os olhos carnais, Pai. Então, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu coloco cada um, eu coloco a minha vida e a vida de todos na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Então para de comer o pão com manteiga. Vamos comer o lanche, que é a palavra do Senhor. Amém? Não vamos ficar saciados com pouca coisa, não. Não vamos saciar nossa fome com as coisas que o diabo ele tem oferecido. Vamos nos saciar da palavra. Um lanche. Quem prefere aqui um pão com manteiga? Ou, vamos dizer, um x-bacon?
Quem que prefere o pão com manteiga? Acho que é difícil, né? É difícil. É difícil trocar um lanche pelo pão com manteiga. E muitos cristãos têm feito isso. Têm trocado. Têm trocado o melhor do Senhor por aquilo que sacia na hora. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Vamos passar para os dízimos e ofertas. Se você oferta pelo Pix, pela conta da igreja, pode ficar à vontade em nome de Jesus. Senhor, amém? Vamos orar por esses dízimos e ofertas. Senhor Deus Pai, chegamos aqui, meu Pai, os dízimos e ofertas que tem na tua casa, Senhor. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Mas a tua casa, meu Pai, precisa desses dízimos e ofertas para manter as portas abertas, meu Pai, para podermos tratar cada vez mais almas para a tua presença, Senhor. Por isso, Pai, agradecemos, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar todo aquele que dizimou e ofertou na tua casa, Senhor. Aquele que não pôde dizimar e ofertar, meu Pai, que o Senhor venha abençoá-lo da mesma maneira, Senhor. Pois o Senhor conhece o coração e a condição de cada um, meu Pai. Repreendemos, meu Pai, todo devorador, meu Pai, que tem atacado o celeiro dos teus servos, meu Pai. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoá-los, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, estar contribuindo com a tua casa, assim como diz a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. Desde já, Senhor, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem vai embora abençoado? Amém. Glória a Deus. Então, que possamos seguir as instruções que o Senhor nos passou nesta noite. Coisas que não são pecado, mas está nos afastando. Que a gente possa... Eu coloquei isso no meu coração, tá? Para mim. Você faz da forma que você quer. Mas eu vou deixar um pouquinho de lado. Vou deixar um pouquinho de lado. Vou ver as coisas ainda, vou. Mas quando eu estiver num lugar sozinho, porque muitas vezes a gente está em casa, está um mexendo aqui no celular, o outro está lá. A gente está sem comunhão. Vou ver o WhatsApp, vou ver as coisas, vou ver. Mas eu vou diminuir esse tempo. Vou diminuir esse tempo. Na hora do meu almoço posso ver alguma coisa. Mas eu tenho percebido por mim, que eu tenho chegado em casa, às vezes eu sento no sofá e fico com o celular. E a gente acaba passando horas e horas e acaba não percebendo. E com quem é para a gente estar ali junto, a gente não está. E a hora que é para a gente estar orando, a gente não está, a gente está aqui. Ó. Aí a gente cansa, o que a gente faz? A gente vai, deita e dorme. Não é que a gente não ore antes de dormir. Mas o Senhor, Ele quer mais da gente. Ele quer mais de nós. Ele quer mais oração, Ele quer mais jejum. Ele quer mais vigilância. Para que a gente possa herdar a salvação. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais este culto, pelos louvores que foram entoados, pelas pessoas que estão aqui nesta noite, Pai, por aquelas, Senhor Jesus, que vão assistir, Pai querido, este vídeo, Pai, que o Senhor possa tocá-lo, Senhor Jesus, em nome de Jesus, que também, Senhor, o Senhor nos leve de volta aos lares em segurança, nos livrando, Senhor, de todo acidente, de todo incidente, Pai querido, de todo ataque maligno, que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, nos dar um final de noite, um ótimo início de semana, Pai, na Tua presença, nos ajudando, Pai, a nos livrar das ciladas do inimigo, e também nos ajudando, Pai querido, com todas as situações contrárias, o Senhor possa estar sempre conosco. Pai, muito obrigado por aqueles que estão aqui, por aqueles que não vieram, que o Senhor visite, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que o nosso louvor não seja um momento